Boa tarde a todos. Quase não consegui chegar. Parece que o dia ele estava assim dizendo, olha, presta atenção no caminho. É uma coisa que eu tenho feito já há muito tempo, né? E principalmente quando eu passei a perceber o que é esse processo de despertar e olhar para o que está conectado no coração, eu respiro, pauso e falo, o que isso está querendo dizer? Né? Então, na vinda para cá, minha filha torceu o pé, eu falei, ai, ai, ai. Mas deu tudo certo e a gente conseguiu chegar. Eu tinha programado uma palestra para poder falar um pouco da minha vivência, mas a Isa já apresentou um pouco, né? E eu senti, ao chegar aqui, que a ideia não era simplesmente falar do que fiz no passado, né? Embora todos nós temos uma história, temos um caminho que a gente já percorreu, tanto nos relacionamentos, tanto na vida profissional, né? Eu ingressei muito cedo, inclusive na vida profissional. Venho de uma família de empreendedores, meu pai engenheiro e desde sempre que eu conheço um cara que já fez tudo e faz muito mais, né? Para vocês terem uma ideia, esse processo de empreender e de mostrar que assim que cada filho tem que seguir um caminho, aquele que meio que ele dava direção, né? Eu me lembro de um episódio quando eu tinha 5 anos de idade. Desculpe, hoje somos 5 filhos, na época éramos 4. E aí ele tinha um ritual. Quando cada filho completasse 5 anos, ele chegava no momento, ele pegava a gente na piscina, jogava uma bola. Se vira, aprende a nadar. E saía. Então, nisso, a gente se debatia, aprendemos a nadar assim. Né? Depois eu descobri por que eu tive crises asmáticas. Descobri que foi a partir desse processo. Bom, e aí, enfim, então, desde sempre, ele nos empurrou para a vida. Né? Com 13 anos, comecei a trabalhar numa das empresas da família. Com 14, já dava aula. Enfim, 16... já gerenciava uma unidade de informática, mas eu falava, não sei se é esse o caminho. Alguma coisa aqui dentro me incomodava. Mas eu seguia, porque financeiramente estava interessante. Né? Então, nessa fase de 16 para 17 anos, eu sofri um acidente grave de carro, quebrei o fêmur, estava com os meus irmãos e, enfim. Isso foi um processo que a vida me fez parar. Né? Já que eu não parei, ela falou, olha, então você vai parar. E aí fiquei nessa recuperação um bom tempo. Inclusive, tive que tomar transfusão de sangue, enfim, todo aquele processo chato. Mas eu decidi voltar a trabalhar de muleta, fui fazer as coisas, eu adorava ir em show. Meu pai empresariou e ainda empresaria muitas bandas. Então, até minha primeira grana, com 6 anos, foi assim, vendendo produtos do Dominó para as minhas amiguinhas. Né? Foi onde eu comecei a empreender. E eu lembro que, nesse processo, quando eu estava me recuperando, 1 ano depois, soltou minha placa. Tive que refazer a cirurgia, todo aquele processo chato. De novo, tive anemia, transfusão. Só que, dessa vez, antes de partir para a cirurgia, passei em diversos médicos. Né? Eu tinha 18 anos nessa época já, e um médico falou assim, olha, não tem mais jeito essa perna, a gente vai ter que amputar. Imagina que desespero, com 18 anos, ouvir um treco desse. Eu falei, meu Deus! E aí meu pai falou, não, a gente vai achar um médico que vai dar um jeito. Encontramos, fiz esse processo, fiquei 2 dias na UTI, quase fui embora, e estou aqui. Então, vários caminhos me mostrando que eu tenho algum trabalho aqui a cumprir. Né? Então, a vida, o tempo todo, me mostrando. E eu fui, aos poucos, voltando a trabalhar, fazer tudo isso e tal. Chegou uma época que eu peguei e fui para a Bahia e falei, bom, vou tentar a vida aqui. Não quero mais ficar nessa vida que não tem sentido. Fiquei 6 meses lá, tive que voltar, porque estava com um problema no olho. A vida, de novo, me mostrando caminho, visão. Para onde você está olhando? Né? Para onde você está pisando? Qual é o teu passo? Então, acho que a vida me mostrou tudo isso, para eu descobrir. E aí voltei para São Paulo, comecei a ter um processo na córnea, que é chamado de ceratocone, então tive que entrar na fila. Durou essa fila e essa espera 4 anos. Em 2004 eu fiz o transplante, já estava morando no Rio de Janeiro, sempre viajando, a filha que ia embora, né? A primeira neta que fez tatuagem, então, enfim. Não vou nem entrar nesses detalhes familiares, senão
Mas tudo isso foi porque assim eu tinha uma inquietação, né? Vai buscar teu caminho, busca teu passo. E no Rio, quando eu estava com 1 mês de trabalho numa empresa, eu falei, gente, saiu minha córnea, obrigada. Estou voltando para São Paulo. Mas por que você vai embora? Eu falei, bom, eu não sei qual o tempo de recuperação disso. Tudo bem, vai, faz e volta. E aí fiquei 3 anos lá, coordenando a equipe de helpdesk, fazendo tudo aquilo que eu falei, meu, eu não faço mais. Era o que eu sabia fazer, né? Então fui trabalhar dentro da PUC, na Alphagraphics, coordenando a equipe de vendas, enfim, fazendo uma série de coisas. Financeiramente era muito bacana, mas ainda aqui, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Foi então, em determinado momento, que eu falei, eu abandonei tudo, abandonei. Faltava 1 semestre para eu terminar minha faculdade. Falei, não tem mais sentido eu continuar nisso. Teve um episódio chato que aconteceu nesse caminho, então foi um momento de eu falar assim, chega, não vou mais cumprir aquilo que querem que eu faça, eu vou seguir o que o meu coração diz. E aí saí do trabalho, comecei a tocar um projeto de música latina no Rio com alguns amigos, fui conhecer vários lugares, e isso me deu também acesso ao yoga. Foi ali que eu conheci o yoga. Fiz algumas práticas e voltei para São Paulo. Algum tempo depois, me casei, tive a minha filha, que é um grande presente e que me traz essa motivação de seguir, que eu acho que sem ela, não sei se teria sentido, né? E me dá forças. Então, ela vai depois falar um pouquinho aqui, se ela quiser, se der tempo. Não? Tá bom. Então, tudo isso me fez repensar. Mas, quando voltei a São Paulo, e meu pai me acolheu novamente, ele falou, olha, vem para cá, eu acho que é uma oportunidade, tudo mais, tal. Eu comecei a trabalhar na empresa, numa outra empresa da família, e aí coordenando e gerenciando a área de projetos, né, uma empresa de engenharia. E foi interessante, porque era uma área comercial, uma área nova. E ele sempre nos disse o seguinte, não tem essa de que você tem que fazer o que você ama. Você tem que aprender a gostar do que você faz. E, durante um bom tempo, falei, tá bom, é isso, eu vou. Mas não fazia sentido. Talvez, para ele, esse é o mapa dele, mas não é o meu. Mas eu até entendo que foi, de repente, a maneira como ele conseguiu realmente alcançar aquele espaço. E, ok, durante muito tempo, aquilo, para mim, fez sentido. Fiquei 10 anos nessa empresa. E agora, em maio desse ano, eu falei assim, chega, não dá mais. Criei, o ano passado, a Inspirar Ser. Eu nem estou passando aqui, né? Até esqueci. Então, criei, no ano passado, a Inspirar Ser, que era essa ideia, né, de realmente ouvir o meu coração, me conectar ao que eu acredito. E, já desde 2013, eu comecei um processo de várias formações, e aquilo de falar, bom, já que eu preciso dar algum sentido para a minha vida, então eu vou realmente mergulhar nesses caminhos, né, nesse processo, no que está me mostrando. Então, fui para o yoga, me formei, fiz a formação, depois massagem, fui para várias vivências imersivas que me deram essa conexão, né, tanto do sagrado feminino, que foi algo muito importante para mim, um divisor de águas, assim. E hoje eu também facilito as rodas, né? Eu percebo que isso empodera muito as mulheres, né? Na verdade, nós já temos esse poder, né? Hoje, essa questão do empoderamento, a gente não empodera ninguém. O poder está dentro de nós. Basta a gente ter acesso a isso e saber que é possível virar a chave. Então, eu facilito um pouco esse processo. Então, todo esse caminho me mostrou, né, que a Inspirar Ser foi um processo aí que me abriu grandes portas para começar a oferecer tudo isso, né? Então, desde o ano passado, eu já dava aulas de yoga desde 2014, assim, de forma tímida, como personal e tudo mais. E aí eu comecei a participar de alguns eventos, né, oferecendo um pouco de cada prática. Dentro do Butantã Shopping foi interessante, porque lá, imagina, num ícone do capitalismo total, consumismo, eu ofereci lá práticas para as pessoas realmente baixarem. Vamos meditar, né? Respirar, prestar atenção naquilo que você está fazendo com a tua vida. Então, levei yoga para criança, para adulto, facilitei as rodas de conversa, onde envolve algumas ferramentas do que a própria CNV, não sei se todos aqui conhecem, que é a comunicação não violenta, né, que é muito interessante esse processo. Se não conhecerem, depois até pesquisem, que ela realmente também transforma. Ela tem uma maneira de agir na nossa vida, quando a gente começa a ter esse olhar de que não existe vítima e nem culpado, a gente muda,
né? Então, facilitei também lá o Círculo do Sagrado. Foi muito interessante, um processo de 2 meses isso. Esses foram alguns espaços que eu passei e ainda estou em alguns deles. Recentemente, eu também ofereci uma vivência que foi muito interessante na Circolândia, que é um circo. Na verdade, é um sítio muito interessante onde acontece o supernatural. Eu acho que a Isa conhece, o Rica, Amaral. Então, lá, eles me colocaram para poder oferecer práticas de yoga e a roda de empatia. Então, foi muito interessante, né? Bom, essas são algumas fotos de alguns momentos. Esse é um evento que aconteceu lá no Labiná, no Unidos e Nutridos Yoga Day. Vou passar meio rapidinho, porque o meu tempo está correndo, né? Essa é uma prática que foi feita em Sorocaba, na cultura da infância, na virada Zen. Mesmo dia que a Monja Cohen estava, foi muito bacana. Elaine, estou vendo. É bacana ver um monte de rosto conhecido, o pessoal do Namastê. Esse foi no shopping que eu falei para vocês. São fotos meio caseiras, enfim. Do círculo, um pouquinho. E aqui a gente chega nesse momento que eu acho que quando eu realmente passei, eu sinto, né, que quando eu passei a me conectar mais a essa intuição, a essa voz interna, a esse caminho que eu passei a enxergar, então a vida foi me abrindo várias portas, né? A Isabela, por exemplo, eu não tenho tanto contato com ela, mas a gente tem uma grande amiga em comum, que é a Jani, eu sou muito grata a ela. E foi um dos caminhos que eu comecei a também trilhar e mostrar um pouco do que eu faço, né? Em momentos assim que eu precisei, ela me acolheu, então adoro. Um dos momentos de estar aqui também, como a Isa falou, de repente nos conhecemos no primeiro momento, e aí eu achei interessante, a gente conversou. Foi meio que de repente, assim, nas últimas 2 semanas, ela falou: "Você vem?" Falei: "Vou." Falei: "Putz, e agora para preparar tudo isso?" Mas vamos embora, aceito desafios. Eu acho que é importante. Tem uma frase que eu gosto muito de trazer, que é: o que não te desafia não te transforma, né? Então, quando eu estou naquele momento que eu falo: "Meu, será? Não, espera aí." E aí eu silencio, respiro, e essa frase sempre volta. E aí eu sigo em frente. Então, numa dessas etapas, surgiu o Astel, acho que ele está por aqui, lá em cima, da Respire. Ele é um francês, está morando há 3 anos no Brasil, e tem essa plataforma que é muito interessante, que é a Respire Live. Então, hoje, desde a semana passada, eu comecei a ingressar na equipe, né? Então, o que a gente oferece? Uma plataforma colaborativa. Eu convido a todos a conhecerem. Eu sei que muitos aqui são terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, né, homeopatas, massagistas, enfim. É interessante utilizar essa plataforma, que é uma plataforma gratuita, e você consegue divulgar os seus eventos, os seus serviços, e ainda tem um prontuário que você consegue controlar tudo isso, né? Então, eu acho que é mais uma plataforma que veio para nos ajudar. Então, eu gostaria de convidar a vocês a conhecerem. Segue no final dessa apresentação o contato. Eu queria deixar para vocês essas perguntas, né? E até mesmo isso, antes de colocar essas questões, para que, a partir de hoje, esse processo que a Isa fez, até da gente olhar para o lado, conversar com quem a gente não conhece, realmente a gente começar a prestar atenção, né? Que às vezes a gente passa por tantas pessoas, a gente está aqui, né? Conectado, e não olha para o lado. Então, eu acho que é importante, e principalmente a presença. Perceber, né? Perceber que onde estou, peraí, o que tem aqui ao meu lado? Quais são as cores que eu vejo, o cheiro? O que está acontecendo? Então, utilizar essa parte, né, do visual, que é o sinestésico, né? O visual, o auditivo e a sinestesia, o toque, o cheiro. Eu acho que isso é importante. Isso nos conecta ao momento presente. Que a todo momento o que nós temos é o agora. Então, eu acho que é importante isso. Então, eu deixo essa questão com vocês, né? Quem são vocês sem todos esses rótulos, né, que a vida nos impõe? Então, quer dizer, eu sou... Por isso que eu não quis nem, de repente, até na apresentação, falei para a Isa, não precisa nem pôr nada, enfim, das empresas, formações, porque eu estou nesse processo que eu sou Méricol Duarte. Já começa que meu nome é tão diferente, né? Alguns me perguntam assim, mas isso é um nome espiritual? É um Sânias? Não. É um nome artístico? Pode ser tudo isso.
Mas é meu nome de registro, nasci com esse nome aí. Então, é isso. Então, quem sou eu na essência, né? Quando você tiver um tempo, faça essas perguntas. E procure se reconhecer naquilo que você está fazendo agora. O tempo se esgotou. Agradeço. Ah, ótimo. Essa é Na verdade, eu não vou nem ler, ela está aí, que eu acho que é importante a gente ter esse olhar, né? De perceber a cada momento e realmente prestar atenção nos aprendizados, né? Que até mesmo uma situação ruim que acontece na nossa vida, se a gente tiver esse olhar de que isso vai me ensinar de alguma maneira, eu consigo transformar e virar essa chave. Vou trocar, tá, gente? Essa é uma frase escrita pela minha filha Claire, de 8 anos. Ela tem um blogzinho. Ela, na verdade, está meio tímida para escrever, mas eu achei lindo trazer isso para compartilhar com vocês. Você quer ler, filha? Vem cá. Aí você pode olhar ali, ó. Estrelas são como as lágrimas que saem dos seus olhos, como uma alma viva no céu, como o brilho do luar e como um desejo realizado. As estrelas fazem de nós seres iluminados. Obrigada. Esse fica... Não vai rolar música. Esse fica... Na verdade, depois até vai passar a apresentação, né? Que é uma outra mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aqui seguem os nossos contatos, né? Tanto do Inspirar Ser, se vocês quiserem conhecer um pouco mais os projetos que eu realizo. Também segue aí o contato da Respire. Vamos nos falar. Gratidão por essa tarde. Um beijo a todos. Namastê.